vamos conversar com o ex-governador André Putinelli. Doutor André, bom dia, satisfação tê-lo. Bom dia, amigo Sérgio Cruz, bom dia através da Via Morena a todos os que nos veem e ouvem nessa live. Um abraço, meu amigo. Doutor André, tudo bem com o senhor? Saúde tranquila, né? Disposição para continuar nessa luta aí, nessa luta política no estado de Mato Grosso do Sul. Começo querendo saber como é que vai o seu PMDB aqui no estado. Como vai, Sérgio Cruz? Estamos com saudades do tempo que você compunha o nosso MDB, que era mais forte. Ele está em fase de reestruturação agora com o presidente Moca, conosco e com os 3 deputados estaduais, Márcio Fernandes, Júnior Mock e Renato Câmara, reestruturando o MDB. A base forte do PMDB aqui em Campo Grande conseguiu eleger 3 vereadores e tal. A pergunta que não quer calar, o André, você, claro, pretende continuar na política, já se cogita a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. A pergunta é a seguinte: por que você não saiu candidato a vereador? Não quis sair candidato a vereador. Não houve condições estruturais de sair candidato a prefeito. E se eu saísse candidato a vereador, creio eu que eu frustraria mais a população do que ela ficou frustrada quando eu não saí candidato a prefeito. E volto a repetir, não saí candidato a prefeito por não ter condições estruturais e políticas para fazê-lo. Bom, agora, quer dizer, o projeto agora o projeto Putinelli, isso aí não é necessariamente um projeto partidário, mas um projeto até do ponto de vista de pessoal, né, política pessoal, é voltar a retornar à política como começou, né, como deputado estadual, aliás, o deputado estadual mais votado da sua legislatura. Quer dizer, confirma essa sua disposição, Putinelli, de sair candidato a deputado estadual? Eu estou dentro de um projeto de reestruturação do MDB. E se for necessário sair candidato à disputa proporcional entre a disputa de deputado e deputado estadual, se dependesse de mim, preferiria sair a estadual. Então, estou dentro do projeto do MDB. Se o partido quiser e precisar de mim, serei candidato, e aí fica a disputa a nível proporcional. Federal, Brasília, estadual, Mato Grosso do Sul. A sua candidatura não é uma candidatura pessoal, é uma candidatura para atender interesses do partido. Agora, o deputado federal hoje, o Putinelli, diferente do nosso tempo, que fomos deputado federal, que havia uma enorme dificuldade para exercer o mandato. Hoje o deputado federal é autoridade, né? O deputado federal tem até caneta, né, para fazer as emendas PIX e outras decisões que realmente interessam muito mais a prefeitos e as pessoas que têm orçamento. Por que deputado estadual e não deputado federal? É verdade, Sérgio Cruz. Quando você e eu fomos deputados federais, para a população ter uma noção, o limite de emendas destinadas a instituições ou prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul era de R$1 milhão. Hoje são em torno de 38 milhões de reais. Federal e estadual, eu creio que eu poderia auxiliar ao partido, e da mesma forma, e entre uma e outra, eu preferiria estar em contato mais direto com a população, preferiria ficar como candidato a deputado estadual, pelo que eu disse, em contato mais direto da população, e se exercer um mandato em prol da população, você pode auxiliar as prefeituras, as entidades, as instituições, as pessoas, tanto quanto ser deputado federal.
Apenas para corrigir aí um cálculo que você fez. No seu tempo de deputado federal, havia um limite de 1 milhão. Era R$1 milhão que eu tinha. 1 milhão. No meu tempo não havia limite. No meu tempo não tinha. No meu tempo era não proibido. Tinha emenda, né? No meu tempo era proibido emendar o orçamento. Você votava sim ou não. E conseguia Sim. alguma coisa no orçamento, que era amigo da ditadura, que era deputado do governo e tal, antes da confecção do orçamento, ele já procurava, o ministro já enfiava lá as emendas que ele tivesse interesse, e se tivesse influência suficiente para atender. Mas, Putinelli, vamos falar um pouco de política nacional. Como é que vai ficar MDB, PSDB, esses partidos que estão se esvaziando com essa política de polarização no Brasil? Você acha que o MDB sobrevive, né, uma eleição de 2026 sem federação, sem incorporação? Como é que fica essa situação do PMDB? Interessa para o MDB uma incorporação ou uma fusão aqui no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, na sua opinião? Os entendidos a nível nacional entendem que depois das fusões e incorporações permanecerão após as eleições de 2026 e outras uma série de 8 partidos ou 12, que além do mais, que é muito a meu ver. E eu entendo que as cúpulas nacionais estão trabalhando nesse sentido. Eu ouvi do Baleia Rossi, nosso presidente do MDB nacional, desde 2023, a procura de fusão com o PSDB. Nessa última temporada de 24, o Kassab, que é muito esperto, entrou na parada. Então não se sabe se o PSDB Cidadania fundir-se-á com o MDB ou se irá fazer fusão com o PSD. É lógico que quanto mais parlamentares, mais forte se torna o partido. E aqueles que ficarem pequenos e que não vencerem as cláusulas de barreira, como, por exemplo, ter 1,5% da votação no Brasil para as eleições presidenciais, ter menos que 2% para a eleição em 9 estados diferentes, nas eleições proporcionais, não ter no mínimo 9 deputados federais em diferentes estados, sucumbirão. E todo e qualquer partido, seja MDB, PSDB, Cidadania, estão procurando fazer essas fusões para fortalecerem. Nós aqui no estado dependemos da decisão a nível nacional. E eu torço particularmente, eu em termos pessoais, torço que nós possamos fazer a fusão com o PSDB e Cidadania, junto ao MDB e com algum outro partido, para que nós possamos atingir a meta de 70 deputados federais aproximadamente. Hoje o MDB tem 44. Então eu particularmente torço que haja fusão com o PSDB aqui a nível de estado de Mato Grosso do Sul. Perguntava ao Putinelli, foi interrompido, da condição do hoje MDB, e o PSDB na eleição futura. A gente nota que há uma grande aproximação hoje do MDB com o PSDB, né? Inclusive a recente nomeação do Moca para o cargo, o primeiro escalão do governo e tal. Isso leva o Putinelli a um compromisso do MDB com o PSDB já para 2026? Quando se fundem siglas, existem acordos recíprocos. E o MDB já tendo se reunido através da executiva estadual, no acordo com o atual governador Riedel, de apoiá-lo para o futuro, bem como em uma das vagas, das duas ao Senado, apoiar ao ex-governador Reinaldo. É lógico que nesses acordos tem que se ter a reciprocidade de apoios. E o início disso foi o convite pessoal que o governador Eduardo Riedel fez ao Moca para fazer a função de meio de campo em Brasília, com o Moca sendo nomeado representante do estado de Mato Grosso do Sul no
escritório de representação do Estado em Brasília. Mas existem ainda outras colocações, outros aproveitamentos de bons nomes técnicos nossos do MDB para, em parceria com o governo do Estado, nós estarmos de fato e de direito sendo não acomodados, mas partícipes da construção de um Estado central, de um Estado nem extremista de um lado, nem extremista do outro, como o MDB apregoa. Putinelli, há um ruído, né, com relação à sua candidatura. Sérgio, se você puder falar mais alto um pouquinho, que eu estou te ouvindo mal. Tá. Com a eventual, né, candidatura do Putinelli a deputado estadual, está tendo um certo ruído, né, lá na Assembleia Legislativa, atribuído à própria bancada do MDB. Acho que você não deveria ser candidato a deputado estadual, e você poderia atrapalhar. Onde é que uma candidatura, né, do André Putinelli pode atrapalhar a candidatura de um outro candidato do MDB? Você acha que tem algum motivo ou não há nenhum ruído, é apenas fake news? Não, se há ruído eu não tenho conhecimento dele, mas eu creio que eu auxiliaria ao partido. Eu sempre me dispus em todas as campanhas minhas de atuar coletivamente, não individualmente. E eu creio que com a minha candidatura, eventualmente, nós pudéssemos puxar mais um deputado. Se tem alguém que pensa diferente, eu não tomo conhecimento, porque nenhum deles, nem o Renato Câmara, nem o Júnior Mock, nem o Márcio Fernandes, manifestou isto a mim, ou a quem quer que seja que tenha se reportado, que tenha manifestado isso a alguém. Mas eu estou para auxiliar, sempre estive e estarei em projetos coletivos e não individuais. Putinelli, com relação, por exemplo, à administração pública em Campo Grande, a gente nota que há uma aproximação do MDB com a atual administração. Há alguma restrição do partido nesta relação com a prefeita Adriane Lopes, que o partido não apoiou na eleição para prefeito? Nós, no primeiro turno, apoiamos ao candidato do PSDB, o Beto Pereira. E depois, logo em seguida, na segunda-feira subsequente à eleição, em que as duas moças foram para o segundo turno, o MDB reuniu-se e, por decisão da ampla maioria da executiva municipal, junto com a estadual, optou-se por manter-se neutralidade, endossando o apoio de quem quisesse ir para com a atual prefeita ou quem quisesse ir com a outra candidata. A maioria optou para apoiar a atual prefeita. Independentemente disso, a colocação do Wilson Domingos foi um convite pessoal que a senadora Tereza Cristina fez a ele, né? E torcemos, como mesmo se fosse a outra candidata, torceríamos e sempre nos pusemos à disposição, desde o tempo do Nelsinho, Bernal, Olarte, Marquinhos e a atual prefeita, à disposição para auxiliar, independentemente de estarmos ou não na administração pública. Putinelli, como é que tem uma situação interessante no MDB aqui do estado de Mato Grosso do Sul? Aliás, não só do Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Há uma divisão ideológica no partido. Há o pessoal bem centro, né, que você faz parte dessa configuração, mas há um pessoal mais à direita e um pessoal também mais à centro-esquerda. Caso, por exemplo, da senadora, da ministra Simone Tebet, que já declarou, inclusive, que vai apoiar o Redel para governador, mas apoia, naturalmente, o Lula para presidente da República. Como fica essa situação do ideológico dentro do partido na próxima eleição? A polarização certamente vai ser mantida ainda em 2023. Como é que você pretende conduzir o MDB aqui no Mato Grosso do Sul, com essa ala lulista, com essa ala do bolsonarista e essa ala do centro? Como é que vai ser
como é que você vai remar esse barco? O Moca e eu, e os 3 deputados estaduais, afirmamos e reafirmamos que o MDB é um partido de centro. Nós abominamos os radicalismos. Radicalismo de esquerda é tão ruim quanto o radicalismo de direita. O que se tem que ter é pautas de centro para o progresso da nação. Por exemplo, eu sou chamado de conservador porque abomino o aborto. Eu sou chamado conservador porque eu sou cristão católico. Eu sou contra a invasão de propriedades. E essas pautas se assemelham ao centro e alguns dizem levemente à direita. Mas eu não creio que o MDB, a nível nacional, quando conclamar a convenção, não pense em ter candidatura própria de centro para expressar a sua ideologia. Volto a dizer, radicalismo de direita é tão idiota quanto o radicalismo de esquerda. E lembrar que aqui, pelos embates passados, o André Butinelli ganhou do PT na primeira eleição para prefeito, ganhou do PT na segunda eleição do prefeito, ganhei do PT na primeira eleição de governo e na reeleição de governo. Portanto, eu tenho um pouco mais ou muito mais de dificuldades de poder estar vestindo a camisa integral do PT. Acho que não estarei neste barco. Sempre que a gente fala em BR-163, vem a lembrança da administração Putinelli. E lembra muito bem do seu primeiro governo que você propôs a estadualização da BR-163 e que em 10 anos você a entregaria duplicada. Você acha que era possível realmente cumprir aquela promessa se naturalmente tivesse acontecido na sua administração, dentro do prazo dado? Eu fui primeiramente ao Lula. Quando eu iniciei, eu fui ao Lula. Deleguem a 163 para o governo do estado, que eu tenho certeza, por ser mais rápido e eficiente, conseguiríamos fazer o que você disse, em 10 anos tê-la duplicada e assim seria feito. Por quê? Nós fizemos por 3 anos sucessivos, quando nos preparávamos para ser governador, o estudo de fluxo de tráfego e as possíveis fugas de rota para fugir de pedágio. Então nós tínhamos feito um estudo bem consistente e apresentamos esse estudo. A partir desse estudo, a presidente Dilma, depois sucessora do Lula, me disse: olha, André, eu gostei do teu estudo, quem vai fazer a duplicação da 163 seremos nós, baseado no meu estudo, que tinha sido proficiente, em que se pleiteava o menor possível pedágio para, em uma maior brevidade de tempo, ser duplicado. O estudo foi bem feito, tanto é que embasou a presidente Dilma. Onde é que encalhou? É que o BNDES prometeu a quem ganhasse a concessão, a delegação para executar a rodovia, um empréstimo a juros subsidiados, o que não ocorreu. A empresa ganhadora não teve empréstimo do BNDES a juros subsidiados e, portanto, tinha do couro que tirar a correia e salgou no pedágio. E mesmo estando salgado o pedágio, eles alegam por um desequilíbrio econômico financeiro que não dá para fazer. Na realidade, o que eu acho é que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, devia ter aberto mais a licitação e ser mais rígido na fiscalização para que quem apalavre através de contratos estabelecidos cumpra, ou se não seja declarado inidôneo e seja expulso da concessão para refazer uma nova licitação.
Mas, o Putinelli, essa questão da parceria público-privada, essa história de você transferir para a iniciativa privada a concessão, a construção de obras e tal, não deu certo aqui no Brasil. A verdade é que as grandes concessionárias são concessionárias de estradas prontas, né, nessa área rodoviária. Que São visam as só estradas. lucro. Exatamente. Que Então, visam só lucro. E você daí o acha. pepino. Legal. O, Muito bem, muito obrigado, Putinelli, por sua entrevista ao nosso programa, muito boas, né, os esclarecimentos. Espero que a gente possa, né, no decorrer desse período pré-eleitoral e depois na eleição, possa também continuar passando essas informações ao nosso público. Muito obrigado mesmo e muito boa sorte nessa sua nova empreitada aí. Quero agradecer ao Sérgio Cruz e, através dele, também ao amigo B de Paula, ao Índio, e a todos vocês que nos ouvem. E dizer, vejam os baluartes heróicos que eram os deputados federais antigamente, como disse o Sérgio Cruz. Não tinha emenda, e eles, por patriotismo e por ideologia, foram deputados federais no tempo das agruras. Sérgio Cruz, a minha reverência e o meu respeito. Um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Putinelli. É o que o Putinelli falou, né? Quer dizer, eu não sou contra que o deputado federal, senador, tenha privilégios hoje, né? Tenha uma grande assessoria. Aliás, eu briguei o tempo todo para isso, né? A questão do orçamento nem se toca porque era uma coisa da ditadura e a ditadura não permitia que a gente mexesse no orçamento e nem dá ideia de orçamento. Quer dizer, o orçamento era o seguinte, era uma espécie de decreto-lei. Ou você votava contra ou você votava a favor. Como o governo tinha maioria, tinha garantia de que o orçamento dele ia ser imexível. Agora, quanto ao exercício da função de deputado federal, de senador da República, deputado estadual, vereador, a função legislativa no Brasil foi totalmente menosprezada pelo governo. O governo não dava, era pão e água, exatamente para que o poder não tivesse força, não tivesse nenhuma influência, não pudesse participar do processo de nenhum tipo de reação em favor da volta da democracia. Então, o André já passou por esse tempo, aliás, ele já teve conseguiu até um milhão, né, de emenda. No meu tempo não tinha direito a emenda nem nada, era a pão e água. Mas muito obrigado ao Putinelli, fiquei muito contente em poder entrevistá-lo no programa de hoje. Espero que a gente possa voltar, né, nessa nossa tarefa aqui de ouvir os políticos do nosso Estado, a tê-lo em outras oportunidades.